2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo. Se o Senhor permitir, vamos ficar lá. Se não permitir, ele que sabe. Amém? Porque eu gosto de ser conduzido por Deus. Amém? Temos falado acerca. O nosso tema é você que tem na Bíblia. Quero que fique aí. Temos falado acerca do subtema: o livro de contradição. Amém? E na sexta-feira falamos acerca do Evangelho que traz a contradição. Amém? Porque existe um Evangelho que traz a contradição. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 11: Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos de vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, aleluia, que nós não temos pregado, ou se receberes outro Espírito, que não receberes outro Evangelho, que não abraçaste, com razão o sofrereis. Amém? Pula no 3 diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos orar. Criador dos céus e da terra, Pai, Tu és aquele que capacita, Tu és o pregador dos pregadores, Tu és aquele que disseste nos últimos dias que hoje seremos ensinados por Ti, Pai. Porque quando o homem fala, traz dúvida, traz questões, mas Pai, venha simplesmente usar o povo pecador, o Deus purifica-me, Deus completamente, totalmente, venha simplesmente manejar os lábios, venha simplesmente vai falar, ó Deus, que seja o Senhor, porque Tu escolheste o homem, porque o homem é o Teu agente. Então, Pai, como Teu agente, me encontro aqui, para que Tu manejes, para que Tu fales, Senhor, fale aquilo que o Senhor quer falar. Ó Deus, muda as palavras, muda o tema, se não for do Teu agrado, seja como for, Pai, ser conduzido por Ti, é a melhor coisa a se fazer, Pai. Tome o princípio, tome o controle, Deus, do princípio ao fim, que todos os espíritos que não vêm da Tua presença não possam estar aqui sobre este lugar. Deus, todos os espíritos de sono, de preocupações, todos os espíritos, Pai, de preguiça, de frieza, Senhor Jesus, que Teu Espírito venha tomar o controle do púlpito até o último banco, venha se mover o Espírito de Deus, porque disseste que ali, onde está o Teu Espírito, ali há liberdade de Deus. Senhor Jesus, que nós possamos estar em Ti, em lugares celestiais. Ó Pai, nos tira do reino do mal, nos coloca no reino celestial, porque nós não somos deste mundo, nós viemos da eternidade, estamos a caminhar para a eternidade. Deus, então, Senhor, do princípio ao fim, que é a audiência invisível e visível, ó Pai, que Tu possas trazer a palavra para trazer a perfeição, porque disseste que sem nós eles não são aperfeiçoados, porque a perfeição é no tempo do fim. Senhor, eu tudo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Pode se sentar. Muito bem. Espero que os irmãos estejam mais ou menos bem também na presença de Deus. Amém? Amém. Então, temos falado acerca do livro de contradição. Aleluia. Amém. O livro de contradição. Talvez vamos terminar hoje esse assunto, não sei. Aleluia. Amém. O livro de contradição. Os visitantes têm que compreender o que é que nós estamos a falar. Amém? Estamos a falar de um livro de contradição. Amém? Mas qual é esse livro de contradição? Porque existem muitos livros. Livro científico, livro de matemática, livro de economia, livro de ciência. Existem muitos livros. Mas
mundial. Amém? Do maior livro que as pessoas trazem a sua própria interpretação. Cada um mostra a sua própria interpretação. Cada um diz que eu entendi da maneira dele. Cada um diz que eu ouvi da maneira dele. Amém? Cada um pega a Bíblia. Uns dizem que a Bíblia se contradiz. Outros dizem que a Bíblia é um livro que traz confusão. Outros dizem que a Bíblia é um livro de história. Amém? Sim. É um livro de história. Aleluia. Mas também é um livro que é uma realidade. Amém? Porque não é só um livro de história. Aleluia. Amém. Mas é um livro de um Deus que saiu da história e é real. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Porque esse livro tem sido muito mal entendido e interpretado. Amém? Para começar, esse livro, o que é esse livro? Esse livro foi escrito por homens, inspirado por Deus, para começar. Amém? A Bíblia é uma inspiração. A Bíblia não se entende com o entendimento da escola, ou com a sabedoria mundana, ou com a teologia, ou com a psicologia. Não. A Bíblia são 40 homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. Quer dizer, quem escreveu a Bíblia foi Deus, usando os seus agentes, são homens. Aleluia. Então a Bíblia é uma inspiração. Para você entender a Bíblia, você tem que entrar na inspiração do autor da Bíblia. Porque se você não entrar na inspiração, a Bíblia vai te matar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é que dá vida. Aleluia. O Espírito é que traz a vida. Porque com essa Bíblia as pessoas estão a morrer. Amém? O livro que mata mais as pessoas é a Bíblia. Aleluia. Porque a Bíblia é uma arma que na mão de pessoas erradas traz problema. Amém? Traz uma grande destruição. Aleluia. Se existe um livro que está a matar, é a Bíblia. Mas para não matar o homem tem que entrar sobre a inspiração. A Bíblia diz no livro de Atos, 1 Coríntios 2, Paulo, um homem que foi instruído por um homem chamado Gamaliel, em todos os discípulos de Jesus. Um homem que havia estudado mais foi Paulo. Aleluia. Mas Paulo, no livro de 1 Coríntios 2, ele fica falando: irmãos, quando for ter convosco, não for ter convosco com palavras persuasivas, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria de homem, mas se apoie em Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que pela sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus. Quanto mais você estudar a Bíblia, quanto mais você querer compreender Deus, e Deus não se compreende, amém? Ninguém entende Deus, amém? Deus não se entende, Deus se crê, aleluia. Quanto mais se levantar escolas bíblicas, seminário, mais se afastam de Deus. O conhecimento mundano afasta o homem mais de Deus. Cada vez que o homem procura conhecer Deus, por causa da sabedoria mundana, o homem se afasta de Deus. Porque Deus não vai se dar a conhecer a ti pela tua própria habilidade ou pelo teu próprio conhecimento. Não. Deus se dá a conhecer a ti por revelação. Aleluia. E cada igreja lê a Bíblia, tira da sua brasa, passar a sua sardinha. Aleluia. Amém. São golosos. Cada um pega a Bíblia, tira da sua coisa, passa a sua sardinha. Ah, não. A Bíblia diz assim, vai formar uma igreja. Ah, a Bíblia diz assim, vai formar um núcleo. A Bíblia diz assim, vai formar um ministério. Amém? Porque hoje vivemos num mundo em que as pessoas formam ministério, formam pastores, formam profeta, e não existe isso. Isso é contrário ao ensinamento de Cristo. Isso está contrário o Evangelho do Senhor. Aleluia. O nosso subtema é o Evangelho que traz a contradição. Existem muitos evangelhos. Aleluia. Existem muitos
Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova, aleluia. Não boa antiga, mas boa nova. Quer dizer, trazer algo, porque a Bíblia fala no nascimento de Jesus. Quando o anjo foi ter com os pastores, ele disse: hoje vos trago uma boa nova. Na cidade de Davi nasceu Cristo, aleluia. O anjo veio dar uma boa novidade, veio trazer um novo evangelho, aleluia. Então, existem muitos evangelhos que saem fora do evangelho de Cristo, que é um evangelho que traz uma contradição no evangelho de Cristo, aleluia. Porque cada um lê a Bíblia a não entender assim. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Eles que dizem que interpretam, então vão interpretar. A Bíblia diz: eis que uma virgem concederá. Interpretam isso. Amém? A Bíblia diz que Deus no princípio disse: haja. Interpretam isso. Aleluia. Amém. É por isso que há muita confusão. É por isso que há luta no mundo religioso, só por causa do livro. Uns não encontrando os manuscritos de Macabeus, de Enoque, de não sei o que. Isso são lixos, aleluia. Isso são coisas dos homens, porque a nossa Bíblia normal tem 66 livros, mas a Bíblia tem 77 livros. Amém? Acrescentam, tiram, removem. Aí tem um grupo de pessoas que são os testemunhos de Jeová. Em ano estão a traduzir a Bíblia. Não, tradução Novo Mundo, tradução não sei o que, tradução King James, tradução Novo Apostólico, tradução não sei o que. Irmão, a Bíblia não se entende por linguagens de hoje. A Bíblia não é uma língua natural. A Bíblia é uma linguagem celestial. Por mais que você leia a Bíblia, Jesus diz assim: nos fariseus modernos, por que a minha palavra não entra em vocês? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Mas nós falamos que Jesus falou hebraico, mas Jesus estava falando a homens instruídos, homens religiosos. Mas por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque a Bíblia não é uma língua de tradução Novo Mundo. Amém? Tem convidado aqui, vamos descer, vamos baixar. Amém? Vamos ler. Onde é que o Senhor disse isso? Aleluia. Amado irmão, para você ver, por mais que você comprar a Bíblia, a tradução, linguagem de hoje, essa linguagem é mais clara, irmão, você não vai compreender a Bíblia assim. Esquece isso. Aleluia. Amém. Estamos a falar de coisas celestiais. O físico, o carnal, não pode compreender o espiritual. Aleluia. As coisas espirituais se entendem espiritualmente. Amém. Amém. João 3, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Os espirituais entendem as coisas espirituais, os carnais entendem as coisas carnais. Amém. Amém. João 8, 43. Devo dizer, amém? Para que os irmãos possam compreender, aleluia, que a Bíblia não é vamos comprar nova linguagem, para falar mais claro, não, você não vai entender assim, esquece isso, aleluia. Não esquece que nós vamos voltar lá no primeiro também, 1 Coríntios 11, mas vamos deixar o Senhor conduzir, amém? Diz assim, João 8, 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Isso é uma pergunta. Amém? Amém? Amém. Por não poderes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Aleluia! Amém. Irmão, esses homens eram religiosos, fariseus dos fariseus, doutor dos doutores. E Jesus, ele começa a falar com eles, ele fala: por que vocês não entendem a minha linguagem? Mas eu estou falando hebraico, você não vai entender por quê? Porque na realidade, Jesus não falou hebraico, amém? Falou a linguagem celestial. Só os celestiais tinham que compreender, porque ele diz: as minhas ovelhas
a igreja falou, por exemplo, uma mulher pode pregar. Quem disse é a igreja, não é Cristo, não é a palavra que fala isso. Aleluia. Vamos chegar aí. Mas por que você não entende minha linguagem? Cada vez vocês vão mais na igreja e ficam mais pecadores, mais mundanos e mundanos também. A igreja fazer o quê? Está ouvindo o quê? Será que a palavra de Deus não está lhes fazer feito? Aleluia. Porque existem terras, existem pessoas que a palavra de Deus não entra nele, porque não tem nada, não tem nenhum canal de recepção. Aleluia. Porque a Bíblia diz que você é uma mulher, tem mulheres, amém, por mais que seja mulher, não tem nada dentro dela para receber a semente. Aleluia. Por mais que você se envolver com aquela mulher, por mais que você tentar fazer qualquer coisa, nunca vai ficar grávida. Sabe por quê? Porque ela não tem algo para receber a semente, não tem um canal de recepção. Aleluia. O natural tipifica o espiritual. Essas pessoas ouvem uma mudança, porque não tem nada de Deus dentro delas, dentro deles. Pode pregar, pode jejuar, porque nem todo mundo é filho de Deus. Nós temos que pregar salvação, mas sabemos que nem todo mundo será salvação. Independentemente do que você fazer, existem boas pessoas que não serão salvos. Pessoas religiosas, de domingo a domingo, de quarta-feira a quarta-feira, de sexta-feira a sexta-feira, mas nunca será salvo. São da linhagem de Caim. Caim era religioso. Caim fez uma oferta para Deus de frutas. Aleluia. Uma irmã muito bonita, um irmão muito bonito. Amém. É um social, é um modelo dentro da igreja. Aleluia. Faz as coisas superficialmente. Para ela, Cristo é um conceito intelectual. Não tem uma experiência com seu marido que é Cristo. Aleluia. Não adianta você falar, eu creio em Deus, mas não tem uma experiência com ele. Você tem que ter uma experiência com o teu marido. Se não há uma experiência pessoal, não há nenhuma conexão contigo. Aleluia. Mas por quê? Que a minha palavra não entra em vocês. Ele disse, vou falar por quê? Porque vocês têm por pai o diabo e querer satisfazer o desejo do vosso pai. Aleluia. Você está mostrando que esses religiosos da linhagem de Caim, e no livro de Mateus 3, João lhe chamou raças de víbora. Aleluia. Ele falou, vocês são raças de víbora, porque uma raça é uma genealogia. Começou da serpente antiga Satanás. Aleluia. E essa origem são tão religiosos, são que fazem teologia, são que estão a estudar a Bíblia. Mas irmão, você vai estudar algo que é uma inspiração. Você vai estudar algo que é uma inspiração. A Bíblia foi escrita por homens. Aprendemos até quando éramos crianças. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E esses homens também, que trazem a contradição do Evangelho de Cristo, também são inspirados. São inspirados por diabo. Aleluia. O que significa contradizer? Amém? Contradição. É contradizer. É contrariar. É não aceitar. É se opor a algo. Amém? Falar, não estou de acordo. Não estou. Eu não estou a me comunicar com essas pessoas. Não, para mim, o meu espírito com essa pessoa ou com aquela pessoa não tem acordo. Aleluia. Amém. E hoje, as pessoas estão a receber um evangelho que traz a contradição. Aleluia. E quem traz esse evangelho são os ministros de Satanás. Porque Deus tem os seus ministros, Satanás tem os seus ministros também. Eles ministram o que? Ministram a Bíblia. Aleluia. Eles se transfiguram em anjos da luz. Eles pregam, eles são os saúdos modernos, eles são os varões de fama que houve antigamente.
esse evangelho de vaidade, amor, esse evangelho fácil, que as pessoas estão a pregar, você vai ver que ficou bem cheia, mas cheia de batata podres. Aleluia. São Judas modernos, se comprometeram por causa da moeda. Aleluia. E eles próprios não foram homens chamados por Deus, são homens chamados pela igreja, porque existe diferença entre ser chamado para Deus para um trabalho e ser chamado para a igreja para um trabalho. Amém? São pastores formados da igreja, mas um verdadeiro pastor é chamado por Deus, ele não se compromete com nada, ele prega a palavra, se vão trazer dízimo, oferta, ele não quer saber, mas prega a palavra. Não é Judas moderno, veja as mulheres de calça da igreja, pintada, modernas, aleluia. Mas até a Bíblia diz: vereis diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus também. Mas como é que esse Judas moderno permitem mulheres pregar no púlpito? Amém. Esse mulher tem que morrer. Aleluia. É um falso evangelho. E esse falso evangelho é um evangelho do anticristo. Aleluia. Todo o evangelho que traz a contradição do evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de anticristo. Aleluia. Porque a palavra anticristo significa antipalavra, ou contra os ensinamentos de Cristo. Quer dizer, o nosso tema é o evangelho da contradição. Amém? Todo o evangelho que não se liga, que não se anda com o mesmo evangelho de Cristo, irmão, é do diabo. Amém? Ainda não comecei a ler. Aleluia. Voltamos aí no nosso assunto. Estamos nesse assunto. O primeiro versículo que lemos, 1 Coríntios, 2 Coríntios 11. Aleluia. E aí nós temos que instrução pouco. Aleluia. Começa assim. Nós já lemos, vamos só reforçar aqui. Paulo disse: oxalá me suportasse um pouco da minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, conselho de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Aleluia. Amém. Irmão, você é homem, Deus te considera mulher. Aleluia. Paulo vai falar que eu tenho vos preparado como uma mulher, não qualquer mulher, exatamente, mas uma mulher pura para um marido. Aleluia. Paulo vai falar para aqueles que estavam em Corinto. Amém. Ele havia preparado, porque Paulo foi apóstolo, doutor dos gentios. Aleluia. A preparar uma mulher, uma virgem, uma mulher virgem que não tem, essa habilidade não é só fisicamente, espiritualmente. Alguém que não tem muito conhecimento do mundo, alguém que não tem muitos raciocínios, alguém que não tem muitas questões, alguém que não tem muitas doutrinas aí daí fora. Aleluia. Uma mente virgem. Aleluia. Tem uma compreensão clara. Amém. Mas irmão, uma pergunta: se somos esposa de Cristo, o mundo diz que quer se encontrar com Jesus, quem que vai nos preparar para se encontrar com Cristo? Exatamente. Quem que vai preparar os batistas, católicos, adventistas? Quem que vai nos preparar? Se Paulo, sendo o apóstolo do gentil, disse que preparou um povo para apresentar a Cristo. E quem é que vai preparar você para se encontrar com Cristo? Aleluia. Para você saber que antes de Jesus vir, a Bíblia diz: Deus enviou um homem, um mensageiro chamado João Batista, para que preparasse um povo bem disposto para receber Cristo. Aleluia. Antes de você querer se encontrar com Jesus, deixe de receber alguém que vai te preparar para se encontrar com Ele. Porque você é uma mulher. Amém. Tem que ter alguém que tem que te preparar. Amém. Mas para o além já viu. Amém. Aquele que prepara a esposa para
assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Cristo é simples. Aleluia. Paulo diz: temo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. O que significa astúcia? Aleluia. É alguém que é inteligente. Amém. É alguém que é visionário. É alguém que tem sabedoria. Mas na língua hebraica, amém, a palavra ajuda significa amarrar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a serpente, de todos os animais, aleluia, era mais astuta. Tem um nível de conhecimento mais elevado de todos os animais, que significa amarrar. Aleluia. Paulo está falando, temo que assim que ele corrompeu com a astúcia, que sejam corrompidos vossos sentidos. Aleluia. É esse o problema. Sabe o que começa a falar de quê? Dos sentidos. A contradição vem por causa do sentido. Aleluia. Deus deu 5 sentidos. A audição. Aleluia. Paladar, olfato. Amém. A visão. Aleluia. Mas tem 2 sentidos que o diabo corrompe mais. Aleluia. É a visão e a audição. Amém. Agora você não está entendendo. Vou tentar escrever. Você entende o que eu gostaria de falar. Amém? Aleluia. Compreende? Visão, né? É assim, né? Como estudioso, é assim, né? Visão. Assim, está certo? Ok. Assim, né? Tá bom. Irmão, essas 2 coisas é que o diabo corrompe: a visão e a audição. Aleluia. Primeira coisa, ele diz: temo, estou com medo, que assim como a serpente enganou a Eva, aleluia, enganou a Eva, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos. No princípio do princípio, a Eva ouviu o Evangelho, mas um Evangelho que trouxe a contradição na raça humana. Aleluia. Deus disse: no dia que você comer o fruto, certamente morrereis. O diabo vem com o Evangelho: não morrereis, porque Deus sabe que no dia que você comer, sereis semelhante a Ele. Observa, o diabo estava fazendo de Deus mentiroso. Amém? O diabo estava fazendo de Deus mentiroso. Deus disse que você vai morrer. Deus é verdadeiro. Deus, quando fala algo, tem que se cumprir. No dia que você comer, vais morrer. Diabo vem, não vais morrer. Aleluia. E a Bíblia diz: a corrupção começou com isso. A Bíblia diz que a Eva, quando via, a Bíblia diz, Gênesis 3, a Bíblia diz que a Eva via a árvore que era desejável e agradável, amém, aos olhos. Aleluia. Aquela árvore que a Eva viu era agradável e desejável. Primeiro, a Eva parou para ouvir com a audição. Aleluia. A Eva parou para ouvir com a audição, porque o nosso espírito se alimenta com aquilo que você vê e ouve. Amém. E a ciência diz que nós somos o que comemos. Aleluia. Essa geração tem comido lixo. Amém. Se você come lixo, você é um lixo. Se você come algo de valor, você é um homem de valor. Amém. Porque se nós somos o que comemos, então temos que ver o que nós comemos. O que é que o povo está comendo? Um evangelho da contradição. Aleluia. Então o diabo corrompeu, porque a fraqueza do homem e de uma mulher está quando para ouvir. Um homem quando está
ele para para ouvir. Moço, é muito bonito. Moço, você vai ter tudo. Moço, está sabendo o momento. E aí o moço começa a desgraça dele. Exatamente. Porque muitos jovens, a sua desgraça começou quando conheceu aquela moça aí. Aleluia. A desgraça dele começou quando parou para ouvir e ver a formosura da mulher alheia, da mulher adúltera. Aleluia. A Bíblia diz: não cobisses a sua formosura. Ela sim tem uma formosura bonita. Aleluia. Mas a Bíblia recomenda: não cobisses. Amém. Aí quando o homem olhou, depois começaram a entrar em contato. Há homens que odeiam a mulher, porque uma mulher desgraçou a vida dele totalmente. Lhe deixou no chão, lhe deixou sem nada, lhe deixou sem teto. Aleluia. Eu fui ter com um moço, é um escritor, ele tinha tudo, tinha carro. Começou a me contar, pastor, eu fiquei sem nada. Ela levou tudo, até carro, tudo. Amém. Por isso, uma mulher é só uma bênção quando fica no caminho de Deus. Aleluia. Uma mulher é só uma bênção, porque a Bíblia diz que a mulher sábia é aquela que edifica a sua própria casa. Aleluia. Isso é Provérbios 14. Amém. Mas a tola destrói a sua casa. Aleluia. Uma mulher tola, a Bíblia diz em Eclesiastes 7:26, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Amém. Ei, se eu tirar aqui a pistola, você quer morrer? Não quero morrer, ninguém quer morrer. Mas os homens vão atrás da morte. A morte é bonita, a morte é uma boa aparência, a morte é bem bonita. Aleluia. Atrai. Amém. É por causa do sentido. Amém. Esse sentido, se não for consagrado, dedicado a Deus, vai te destruir. Amém. Deixa ficar no sentido. Aleluia. Aí, por causa da visão, homens estão malucos. Amém. É por isso que você pegou o nosso poder jogar agora, está andando no ponto, tudo ele é sai de golfo, tudo isso aqui. Sabe por quê? Sempre ouvi uma mulher. Amém? A maioria das feiticeiras que tratam são mulheres. Tem homem, mas tem grande, são mais mulheres. Aleluia. Sabe por quê? Para atrair aquela voz dele. Vou fazer um tratamento, vou fazer massagem, vou fazer não sei o quê. Só mesmo a pessoa em si, só o homem de saber quem é mulher. Mas que não, ela não gosta de cumprir tudo, ela não sei o quê. Quer saber que é o diabo transfigurado numa mulher. Aleluia. Jovens são miseráveis, desgraçados, sem nada, sem emprego, destruídos. Ficaram malucos por causa de uma mulher. Uma mulher que não é cristã, uma mulher que não está nos pés de Deus, é mais do que a morte, é o inferno, a porta para o inferno, e o inferno é uma mulher. Amém. Talvez a convidada tenha, depois do culto, fala, me pegue a escritura, vou te dar. Amém? A visão. Aleluia. E a Bíblia diz: andamos por fé, não pela vista. Aleluia. O Filho de Deus, a compreensão dele não é natural, é sobrenatural. Amém. Então, esse é o termo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam corrompidos os vossos sentidos. Ouça o mundo, os seus sentidos estão corrompidos. Vem na igreja, água abençoada, chá da libertação, aleluia, dá 10 mil, Deus vai te abençoar, faz esse propósito, fogueira santa, Deus vai te abençoar, tu vai vender o sal da libertação, tu vai vender a pá da libertação, tu vai vender a colher da pedreira de prosperidade, tudo isso está a corromper os sentidos do povo de Deus. Ah não, tua lista consagrada, paga 10 mil reais, paga 3 mil dólares, paga não sei o quê, irmão. Por causa da audição de ouvir e ter fé, está a ser corrompido em seu sentido. Aleluia.
Dá no teu número de telefone. Mostrou o que você faz. Aleluia. Mostrou que você abriu a porta para ele entrar. Amém. Depois quando você me enviar mensagem, não, ele é muito chato. Ele é muito chato. É muito chato. Não é você que deu o número. Não é? Você deu o número para quê? Então marido não é. Então que não é amigo. Irmão, eu não acredito na amizade de um homem e de uma mulher. Amém? Principalmente esses homens mundanos. Você não vai falar porque é um amigo. Só vou te olhar bem. Amém? Porque eles bebem de uma fonte suja e você bebe de uma fonte boa. Amém? Humanamente falando, só humanamente falando, um homem e uma mulher tanta amizade, isso é natural. Vai começar a gostar de ti. Amém? Estou falando natural. Não estou falando de diabo, estou falando o fenômeno natural. Vai começar a gostar de ti. Amém? Ou você ou eu. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: a mulher e o homem são fogo e gasolina. Não dá para se juntar. Quando não são pessoas que são tipo pessoas que homem e mulher casados alguma coisa, não se juntam. Amém. Aleluia. Amém. É por isso que hoje as nossas irmãs da igreja, a mensagem, amém, são corrompidas por causa da visão. Amém. Param para ouvir os mundanos musculosos. Aleluia. Como a intenção, como gosta de homens musculosos, e o diabo sabe o desejo do teu coração. Amém. Quando você expressa, então vai te ver um musculoso. Amém. Vai te ver uma serpente antiga, como a serpente também era musculoso, era bonito. Aí ela olhou, a árvore desejável, agradável. Ó, você tá, se come a árvore ou a fruta? Como é que a Bíblia diz que ela comeu a árvore? Depois de comer a árvore, comeu do fruto que estava lá no meio da árvore. Quando se fala do fruto, ou no meio, significa o centro. Aleluia. E a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Uma árvore representa o homem. Aleluia. Quer dizer, a serpente era o homem. Amém. E cientista, o mundo científico não consegue compreender. Há um erro perdido, nunca vão encontrar. Aleluia. Amém. Há uma coisa que eles vão procurar para você compreender. Amém. Vê o que o mundo anda a procurar. Aleluia. Só estamos a começar. Amém. Observe, vamos fazer aqui um desenho bem rápido para você entender. 13 é a perfeição. Aleluia. Deus é perfeito no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas uns têm uma outra compreensão, tem uma pessoa que tem trindade, não existe trindade. Amém? Irmão, esse é o homem. O animal mais próximo do homem, que o mundo científico diz que tem, que consegue encontrar, é o chimpanzé. Aleluia. Mas te garanto, antes do chimpanzé, tem um outro animal que estava mais perto do homem. Aleluia. Porque se você vê o macaco, tem perna, tem calça, parece o mesmo homem. Mas o mundo científico, o mundo não consegue compreender, são mistérios. Amém. São revelados para o povo leigo. Aleluia. Este é o homem. E este é o macaco que dizem que o homem veio do macaco. O homem que veio do macaco são eles. A serpente da serpente veio do macaco. Amém. Mas dois
agradável. Lá no mundo as pessoas dizem, vou já comer aquela boa. Será que aquela boa é comida? Não, já tem papel, eu quero mais comer comida, hein? Fica falando, eu tenho que comer uma fruta, uma sal, eu vou comer um pão. Mas está se referindo que fez cometeu, fez relação sexual com ele. Aleluia. Então, a Eva, a Bíblia não fala que a Eva comeu fruta. A Bíblia fala que comeu fruto. Você é o fruto da tua mãe. Amém. Você é o fruto da tua mãe. O amor do teu pai com a tua mãe deu você. Amém? Existe diferença entre fruto e fruta. Fruta é banana, mas o fruto é resultado de uma ação. Quando eu estiver a trabalhar, o salário é o fruto dos meus esforços. Aleluia. Então, a Eva, o que aconteceu aqui não foi uma maçã nem banana, foi um ato sensual. A Eva se envolveu com a serpente. Aleluia. É isso. Amém. É aí que começou o problema. Mas só caiu por causa da visão. Começou a olhar. Irmão, cuidado onde você vai. Cuidado com a tua vista. Aleluia. Cuidado quando te param. Cuidado na escola. Com teus colegas bem bonitos. Aleluia. Cuidado com as tuas amigas. Vem te falar de namoro. Vem te fala quem namora é cão. Amém. Seu namoro, quem namora é porco. Amém. Fica lá a falar, não, você está muito tímida, você não sei o quê. Cuidado. Há uma grande corrupção no mundo. Amém. Irmão, você não quer cair nunca. É por isso que mesmo até mulheres casadas caem. Sabe por quê? Por falta de prudência. Se acham que não tem experiência, para, prestam atenção. E sem saber que hoje a sabedoria está tão avançada. Aleluia. Saber que existe técnica de manipulação para manipular qualquer mulher. Mesmo casada vai cair. Vai penalizar a tua mente. Amém. São técnicas de persuasão, de manipulação. E você não, toma lá, meu filho. Não sei o que. É um amigo, não sei o que. Para com isso. Depois, muita mulher casada cai. Você fala, mas já casada. Acho que é por quê? Você vê homem casado, cai. Tem muitos homens que caem por quê? Porque eles prestam atenção. A moça no TikTok vai enviar, no WhatsApp, como o moço está duro, vai enviar a imagem no nome. Vai abrir. Com a visão. Está alimentando. Aleluia. Poxa. Mas o que a mulher dele tem e essa moça tem? É uma coisa, mas é só a cobiça. Vai ver, sai. No outro dia seguinte, de novo, vai enviar. Vai ver. Beatriz, vai ver. De novo, vai ver. Vai, a Bíblia diz, o diabo é insistente. Um dia você vai morrer casado. Quando você vai ver mais ao vivo a imagem dela, vai ligar. E ela está bem disponível para pecar. É só ele falar, vem. Mesmo que vai só ela vir. E quando vir, como Deus tem uma missão, te deixar cair. Aleluia. Quando você cair, aí você está vulnerável a todas as bactérias do pecado. Amém. Cuidado com quem você está se relacionando. As tuas amizades, no trabalho, na escola. Amém. Porque 50% da população são filhos do diabo. Amém. Não, 99% são filhos do diabo. Amém. Só tem uma porção são filhos de Deus. O joio são muitos, trigo são poucos. É o que a Bíblia diz: homem fiel, quem encontrará? E mulher fiel, quem encontrará? Glória. Cadê os pais, os anciãos da igreja?
Facebook, Telegram, Instagram. Irmão, a nossa visão está sendo corrompida. Nós temos pessoas que ficam mais tempo na televisão a ver pornografia legalizada, que é novela, em vez de ficar mais tempo de joelho na presença de Deus. O diabo é astucioso. Não, vou agarrar os cristãos. Como não quer ficar na televisão, vou fazer novela de mandamento, novela de Moisés, novela de Jesus. Irmão, não existe novela de Jesus. Queres conhecer a vida de Jesus? Amém. Leia a Bíblia e veja a vida de William Branham. Vai ler a vida de Jesus. Amém. A melhor novela da vida de Jesus é a vida de William Branham. Amém. Vais compreender quem era Jesus. Amém. Aleluia. Para ver desse mandamento, para ver Moisés, para ver não sei o que, Maria Madalena. Esses que fazem filme de Jesus, novela de Jesus, são atores que fazem pornografia. São lixos. Exatamente. Está vendo o que você Amém. Amém. Então, o tempo como é bom, nesse sentido, ele corrompe. Aleluia. Com a visão, os crentes ficaram pornográficos. Aleluia. Tanta pornografia. Amém. Que até chegou na igreja, as imagens de pornografia estão dentro deles, dentro da igreja. Aleluia. Sabe por quê? O diabo está corrompendo a tua visão. Amém. Aleluia. Paulo está falando, tempo, estou comendo, que assim como a serpente corrompeu a Eva, que não seja corrompido os vossos sentidos, irmão. Não seja corrompido os vossos sentidos. Aleluia. Eu não comecei a pregar uma hora. Amém. Não seja corrompido os vossos sentidos. Amém. O livro, o Evangelho que traz a contradição. Sabe por que tem a contradição? Por causa da visão. Amém. Vamos começar a ler. Vê o que a Bíblia diz. Vê algo que traz contradição nos testemunhos como que? Nos católicos. 1 de João capítulo 1. 1 de João capítulo 5, versículo 7. Vê o que traz, o que traz a contradição. A visão. Sabe o que faz a visão? Vamos chegar lá. 1 de João 5, 7. Amém? Diz assim: porque três são os que testificam no céu. Aleluia. Amém. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são quem? São quem? Mas irmão, os católicos leem e falam que na Bíblia tem unidade. Amém? A Bíblia está a falar que os três, amém? Os três são um. Aleluia. Amém. Que os três são um. Você tem que compreender que quando você lê com o teu intelecto, aquilo te traz um entendimento. Amém? A visão te traz a compreensão de boas coisas ou de más coisas. Aleluia. Amém. Se você olhar para eu já sei que você já olhou em sítios. Não, cantina. Afinal está escrito uma escola de educação. Aleluia. Não, escola primária. Afinal está escrito universidade. Você já parou um dia? Leste. Está escrito isso. Eu falo, não, você leu mal, velho. Está escrito assim. Sabe por quê? A tua visão te traz uma compreensão. Aleluia. Por isso que o diabo, ele primeiro gosta de atacar a tua visão. Porque quando você tem uma visão, você pode ter uma boa compreensão e uma má compreensão. A Bíblia diz: o Pai, a Palavra, amém? Esses três, aleluia, amém, são um. Não é que são três deuses, não é que é trindade. Você é cabeça, tronco e membro. Você não é três, você é um. Aleluia. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. É um Deus que trabalha na forma de Pai, amém, na forma de Pai, com os filhos de Israel, na coluna de fogo. Aleluia. Ele estava acima do povo de Deus, porque o sacrifício
Não. É por isso que Paulo disse: se alguns vos pregar um outro Jesus, um outro Evangelho, com razão sofrereis. O outro Evangelho traz dor, traz sofrimento do povo. Aleluia. Qual é o seu Evangelho? Amém. Veja o que corrompe as pessoas. Olha a Bíblia. Olha as pessoas. Amém. E também vou ler para Amém. Vê o que acontece. Mateus 28, 16. Vamos ler. Amém. Mas antes que a pessoa leia aqui algo. Profeta de Deus. Aleluia. Amém. 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 Vamos ler. Ficamos aí. No livro Por que não somos uma denominação? Parágrafo 104. Amém? Nós não somos uma denominação. Um dia vamos fazer esse ensinamento. Aleluia. Agora, a Igreja Católica foi a primeira velha prostituta que surgiu com doutrinas que ela mesma inventou. Aleluia. Superstições que a Bíblia diz, ela sairá do abismo e irá à perdição. A Bíblia diz isso. Agora, eles ensinam que isto está errado. Está errado de acordo com a palavra de Deus. E então aqui vem a Igreja Metodista, que nasceu dela, uma linda jovem dama, mas o que fez ela? Deu meia volta e fez a mesma coisa que a sua mamãe. Permite que a sua congregação use shorts, permite que eles fumam cigarros, deixe-os prosseguir e atuar como eles bem entendem. Nada se diz a respeito disso. O pequeno pastorzinho imaturo ali atrás, ele ali atrás do púlpito, está com medo de que algum dia lhe seja tirado o seu salário ou uma tigela de biscoitos. Aleluia. Aí está o problema. Todo esse falso ensinamento começou numa igreja católica. Apocalipse 17. Ele é a prostituta que se envolve com os rãs da terra. Aleluia. Amém. Ele estabeleceu, ele pegou a Bíblia e colocou a sua doutrina. Mateus 28, 16. Vê, o Evangelho da Igreja Católica, e não só das igrejas denominacionais, traz a contradição da Bíblia. Aleluia. Amém. Vamos observar coisas simples e pequenas e importantes. E aos 28, 16. E aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Amém. Se Jesus não é Deus para os testemunhos de Jeová, Jesus disse que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se lá tem um Deus que você poder. Amém. Porque todo o poder no céu e na terra estava com Jesus. Aleluia. Portanto, ide. Isso aí que manda muita gente. Ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. A Igreja Católica lê isso, tem uma compreensão, tem um entendimento que tem que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma má compreensão. E essa má compreensão que dá o diabo. Aleluia. Amém. E isso confunde muita gente. Você entendeu bem? Ide. Esse é o ide pregar o Evangelho que traz problema. Aleluia. Ide. Amém. Ensinar em todas as nações. Quando se fala de ide, é um mandato. Aleluia. Esse é um pronome de ordenança. Aleluia. É um mandato. Existe uma ordem e existe a execução da ordem. Aleluia. E nós temos que ler na Bíblia como é que os discípulos executaram a comissão da ordem. Amém. Vou te falar, vai comprar Jesus. Te deu uma ordem, você tem que executar. Aleluia. Amém. Por que todas as igrejas, a maioria batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É um falso evangelho. É um evangelho do diabo.
Aleluia. Amém. Para ajudar os novos. Aleluia. Antes de ler na Bíblia, irmãos, vamos simplesmente, aleluia, suportar, aleluia. Vamos voar, vamos ficar com aqui. Amém. Vou dar um exemplo muito prático. Amém. Não. Essas pessoas são analfabetas espiritual. Você vai na conservatória, tem uma folha para assinar um documento, está escrito assim: filho, pai, mãe. Como é que você vai assinar? Vai assinar uma descendente. Filho, pai, mãe. É assim que você vai assinar. A pessoa que bate bem vai assinar mais assim. Não. Mas Jesus mandou batizar assim. Já pediu o nome. Pai. Filho. Espírito Santo, Pai. Vamos assinar ainda bom. Como é que nós temos que assinar isso? Aleluia! Nós temos que saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na execução, na ordem, Ele mandou dizer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver como é que os nossos pais da fé executaram a confissão. Aleluia! Eu creio na Bíblia e na revelação. Amém. Porque o falso evangelho está trazendo um evangelho de contradição. Estava a batizar a criança, estava a batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Amém. Atos 2:38. Vamos ler a Bíblia. Vamos preencher. Atos 2:38 diz assim. Sabe quem é Pedro? Pedro foi o apóstolo que Deus lhe deu a chave do reino. Deus não deu a chave do reino a Tiago, a Timóteo, não, deu a Pedro. Pedro, Deus lhe deu a chave. Tudo que você ligar aqui será ligado lá do céu. Tudo que você desligar também será desligado do céu. Aleluia. Então, se nós temos que fazer algo, temos que fazer conforme nossos pais na Bíblia, porque a Bíblia diz que estamos fundados na doutrina, não da Igreja Católica, aleluia, não da Pentecostal, não da Igreja da Mensagem, amém. Estamos fundados na doutrina dos apóstolos, amém, e dos profetas, na qual Cristo é a pedra principal. Amém. E diz-lhes: Pedro, 2 pontos, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Por que essa igreja batiza a criança? O que uma criança fez para se arrepender? Amém. Neném não se arrepende. Amém. Não tem consciência. Antes de ser batizado, não é no seminário, não é catequese, não é estudo de batismo. É arrependimento. Depois de arrependimento, seres batizados no único nome que tem perdão dos teus pecados, o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Pai, Senhor, Filho, que você já sabe. Amém. Amém. Aqui. Cristo. Aleluia. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo significa Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Aí por quê? Porque Isaías 9:6 a Bíblia diz: Amém. Que um filho se lhe deu. Aleluia. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Aquela criança era pai. Aleluia. Era o Senhor da eternidade. Amém. Aleluia. Esse Senhor se fez filho chamado Jesus. Aleluia. Quando ele chegou no templo em Jerusalém, abriu a
de um falso evangelho. Leia a Bíblia. Aleluia. Estão a trazer um falso evangelho nas igrejas. Timóteo. 1 Timóteo 4. Vê o que a Bíblia fala. Eu não falo, não, pastor, isso está a falar, está a julgar. Não estou a julgar nada. Só estou lendo. Vou julgar por quem? E o povo tem que saber como a escritura está se cumprindo. Aleluia. 1 Timóteo 4 diz assim. 1 Timóteo capítulo 4, no primeiro versículo. Mas o Espírito expressamente diz. Aleluia. Se você observar, amém? Se você observar, quando ele está falando de Espírito, está falando com letra maiúscula. Amém? Esse Espírito ele está falando Espírito. Amém? É o Espírito Santo. Aleluia. Vai falar do outro Espírito, com letra minúscula. Amém? Que é o Espírito do Anticristo. Aleluia. Olha bem. Mas expressamente diz. O Espírito fala alguma coisa. Aleluia. O Espírito tem boca. Amém. Diz o quê? Que nos últimos tempos, que é hoje estamos a ver, se apostatarão. Significa se afastarão. Aleluia. Alguns da fé, dando ouvidos, com a audição. Estamos sempre lá no sentido. Aleluia. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam a verdade, não, e falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja o que eles fazem, proibindo o casamento, a Igreja Católica, e ordenando a abstinência dos evangelhos que Deus criou, os adventistas. Aleluia! Que criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles corações de graça. Aleluia! Amém. Irmão, nos últimos tempos, alguns se afastarão da fé. Esses alguns são aqueles, aleluia, que foram predestinados para se corromper como Judas. Amém. Porque tem alguns que não vão se corromper. Aleluia. Aí vem o Evangelho. Não. Batismo em nome do Pai, e do Espírito Santo. Aleluia. Não. O batismo de mulher pregadora. Aleluia. Que todo mundo está aplaudindo, irmão. Esse evangelho de mulher pregadora é um evangelho do anticristo. É um evangelho do diabo. Nunca na Bíblia Deus chamou uma pregadora. Aleluia. Se devia existir pregadora na Bíblia, tinha que ser Maria. Maria, para mim pessoalmente, tinha que ser a primeira mulher pastora. Amém. Deus deu esse evangelho, veio do inferno. Aleluia. Veio de direitos iguais. Homem prega, mulher também tem que pregar. Pastor, amado pastor, não existe isso. Isso é uma falsa. É o evangelho da mentira. Amém. É que todo mundo vai à igreja. De qualquer maneira, mulher vão de calça. Deuteronômio 22, diz assim: é uma abominação uma mulher de calça. Vamos ver, na igreja pentecostal hoje, as irmãs têm um estilo de vestido, saia curta aqui, uma racha. Para elas se meteram saia comprida. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vocês já estão na igreja de mercado, de postiço, de salto alto, aleluia. Elas estavam com uma característica, com um perfil de uma prostituta. E aí dizem: Deus não veja roupa, Deus veja sem roupa. Gênesis 3, depois do pecado, eles descobriram que estavam nus. Deus matou um cordeiro, cobriu Adão e Eva. E Deus não gosta que os seus filhos mostram a sua nudez. Mas como é que você está em cima da igreja e o pastor Judas Monteiro, inspirado por diabo, deixa essa irmã da igreja pintada de decape, descolada? É por isso que o espírito de prostituição está invadindo a igreja. Aleluia. Na igreja pentecostal. Essa é uma falsa afirmação. Não existe nenhuma igreja pentecostal. O Pentecoste nunca foi uma igreja. O Pentecoste é uma experiência pessoal com Deus. O Pentecoste começou no livro de Atos 2. Aleluia. E na história começou há 50 anos atrás, na rua Azusa, por um homem chamado Joseph William Simon. Aleluia.
inacreditável. Aleluia. Amém. Para começar, as pessoas não sabem o que significa igreja. A palavra igreja significa o chamado a sair. Sair do mundo. Amém. Quando uma igreja diz que é a igreja de Jesus, a maneira de vestir do mundo, pregação do mundo, amém. Pastor do mundo, as irmãs do mundo, o amor de Deus não dá naquela igreja. Aleluia. Hoje o diabo com seus ministros estão a pregar um evangelho popular para atrair as mulheres da igreja, para atrair os empresários da igreja. Amém. Tem que se arrepender. Esse evangelho é o evangelho do inferno. Ah não, madre alcooliza, mamãe pregadora. A Bíblia só fala de uma mulher. Deus até lhe deu tempo para que se arrependesse, chamada Jezabel. Jezabel foi uma mulher que casou com o rei Acabe, um grande fronteiriço. Fronteiriço que significa por vez de estar na presença de Deus, por vez de estar no mundo, está com o povo de Israel, nas coisas de Deus, está lá com as coisas do mundo. Amém. Jezabel, filha de Elibá. Amém. Filha do idólatra. Ela foi ensinada desde criança ao Deus de Israel. Aleluia. E essas mamães pastoras, amém, são filhas de mulheres idólatras, feiticeiros, queimandeiros. Amém. Foram ensinados ao Deus da Bíblia. Amém. Não foram ensinados a respeitar o Senhor de Deus, a respeitar a Bíblia. Amém. A Bíblia diz que Deus permitiu que essa mulher fosse comida pelos cães. Amém. Toda mulher que prega são comida para os cães. Amém. São Jezabels modernas. Aleluia. Tem mesmo o espírito da idolatria dentro delas. Amém. Tem mesmo o espírito da feitiçaria dentro delas. Amém. Porque a Jezabel enfeitiçou Israel. Amém. Na idolatria. E Deus, como não falta testemunha, trouxe um homem. Enquanto as pessoas tiverem a mulher, mas eu tenho mulher pregadora, Deus sempre vai levantar homens para se opor à falsidade. Aleluia. Deus levantou o Elias, o despita, sem energia. Aleluia. O Elias, ele veio como Melquisedeque. Amém. Não tinha princípio de dias, nem de comércio, ele só apareceu. Amém. Começou a pregar. Aleluia. E a Jezabel foi envergonhada. Aleluia. Amém. Toda a Jezabel quer não misturar o cristianismo, a palavra de Deus, com coisas obscuras. Deus vai desconduzir, Deus vai desconfundir. Amém. Será abatido, como a Jezabel foi abatida também. A Jezabel dizia que adorava o Deus de Israel, mas no oculto, a Jezabel adorava Baal, adorava Voodoo, adorava Satanás, mas se camuflava com a Bíblia. Aleluia. Mas Deus dispôs, mas Deus me envergonhou. Amém. E essa Jezabel estava a trazer o espírito da prostituição dentro da igreja. Essas mulheres pregadoras não têm espírito de Deus dentro delas. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, o teu espírito está dentro de você. Não pode te fazer contradizer a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o nosso espírito, com seu espírito, testifica que somos filhos de Deus. Irmão, vamos ler comigo. Se o teu espírito, se o espírito da nação não testifica com a Bíblia, é o estado a receber o espírito do diabo. Aleluia. Amém. É claro. Amém. Vamos ler. Romanos. Nessa manhã, irmão, se você tem o Espírito de Deus, pouco importa se a tua igreja, mulher prega contra você e se desfazer disso. Entra em Cristo. Aleluia. Sai desse lixo aí da Babilônia. Amém. Porque as pessoas hoje ficaram amantes das igrejas. Romanos 8. Aleluia. Aleluia. Creio que a Bíblia diz. Pode ler 8.
Romanos 8, 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão. Uns estavam recebendo o espírito da escravidão, vão lá escravidar no Egito, no mundo, nas igrejas. Para outra vez tantos em temor, mas recebeste o espírito de quê? De adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. É óbvio mesmo. O mesmo, está falando outro, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Se o Espírito do homem, de uma mulher, não testifica com a palavra de Deus, mas o que é a palavra de Deus? É Deus. Amém. Porque João, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Irmão, esta palavra de Deus na forma de escrita, todo pregador, amém, que permite mulher pregar, ele não tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do diabo. Porque se tem o Espírito de Deus, o Espírito dele tem que testificar com a Bíblia. Vamos fazer o que a igreja fala ou o que a Bíblia diz. A Bíblia apoia a mulher pregadora, a igreja apoia a mulher pregadora. A Bíblia não quer isso. Se você tem o Espírito de Deus, não pode apoiar. Aleluia. Amém. Apoia a mulher diaconisa. Na Bíblia nunca ouvi uma mulher diaconisa. Aleluia. Amém. Apoia não. Falar em língua é evidência de ter o Espírito Santo. O profeta Abraão disse: a evidência de você ter o Espírito Santo é quando o teu Espírito testifica com a palavra. Amém. Aleluia. Amém. Não é isso não é língua do anjo, é língua do avô deles, da tia deles. Isso não é língua de Deus. Porque a Bíblia diz, Atos 2, quando o Espírito Santo desceu como um fogo realmente impetuoso, eles começaram a falar outra língua para atualizar. Só existe uma língua que está na tua boca. Estavam a falar no outro idioma. Aleluia. E todos que estavam lá estavam a ouvir na língua materna em que eles foram nascidos. Como é que hoje isso é brincadeira? Isso é emoção e sensação. E não se busca Deus com emoção e sensação. Aleluia. O evangelho que está a trazer a contradição, o evangelho do Pedro e Samuel está a trazer contradição da Bíblia. Ele afirma que é um profeta. Amém. Mas quando está a falar com o povo, ele diz: os Espíritos estão a me mostrar. Isso está errado. Isso é anticristo. Um verdadeiro profeta fala assim. Assim diz o Senhor. Não é o Espírito da minha. Qual é o Espírito que está a lhe mostrar? O Espírito de Satanás. Amém. Pedro Samuel é um ministro do diabo. Não é de Deus. Aleluia. Amém. Se é uma dúvida bíblica, lhe chama, vamos discutir com a Bíblia. Amém. O Espírito dele vai ter Cristo. Mulher de calça da igreja, mulher pintada da igreja. Ele traz um evangelho social, como Judas moderno. Amém. Na realidade, quem traz a contradição? Vamos no princípio. Quem trouxe a contradição? Lá em Israel, Coré e Datã. Amém. São esses ministros que trouxeram a contradição do povo de Israel. Se levantaram? Não. Toda a congregação aqui é santa. Não é só Moisés. Todo mundo aqui fala com Deus. Irmão, qual é esse problema? A Bíblia diz: o meu povo se perde sem ter o conhecimento da verdade. Aleluia. E o conhecimento da verdade de uma nação não é a Bíblia. Amém. O conhecimento da verdade é um profeta. Ele traz o conhecimento de Deus. Ele que conhece Deus. Você não conhece Deus. O povo de Israel a sofrer 400 anos. Só ouviram falar de Deus de Abraão. Mas quando Moisés veio, falou: o Deus de Abraão apareceu a mim e falar: quem é esse Deus? Esse Deus é um fogo consumidor. Ele me apareceu como um fogo numa sarça. Aleluia. A sarça estava a arder, mas não estava sem consumir. Amém.
esses testemunhos de Jeová, o evangelho que eles trazem é o evangelho do diabo, são anticristo. Aleluia. Sim, a Bíblia deu autor para julgar. Amém. Os testemunhos de Jeová são anticristo. Vamos ver que o ensinamento deles é falso. Aleluia. Eles dizem que não pode dar sangue. E a Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, Deus sempre requeriu sangue. Sempre pediu sangue. Aleluia. Quando alguém pecava, se pegava um cordeiro, não ficam cansados, já? Só começamos a ver. Pegava seu cordeiro, matava o cordeiro, aquele sangue cobria. Aleluia. Aquele sangue antigamente não tirava o pecado de ninguém, só cobria. O pecador saía com a mesma consciência de pecado, de dar busca da perfeição. Aleluia. Irmão, todos aqueles cordeiros estavam falando de um cordeiro que viria. Aleluia. E quando o verdadeiro cordeiro veio, Pedro, João, batizar, ele vai falar: olha o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Você está olhando, onde é que está o cordeiro? Porque na compreensão deles, o cordeiro tem que ter 4 patas. Amém. Mas na compreensão de Deus, o cordeiro era um homem. Amém. Exatamente. E a Bíblia diz, as testemunhas de Jeová que são falsos, para você saber, nós somos salvos pelo sangue de Deus. Aleluia. Outra igreja que eles chamam, eles se dizem que são a igreja verdadeira, se dizem que são os 144 mil. Aleluia. Para começar, não existe uma igreja verdadeira. Como parede, como religião. Aleluia. Amém. A única igreja verdadeira, a Bíblia fala que é a igreja dos primogênitos, escrita no céu. Amém. Afirmam que são 144 mil. Vamos agarrar, vamos ler a Bíblia. Vamos ver quem são os 144 mil. A Bíblia sacode todo mundo. Avança. Eles são a igreja verdadeira. Avança. Apocalipse 7. 4. Vamos ver quem são os 144 mil. Os irmãos têm que se arrepender. Amém? Apocalipse 7, 4. E ouviu o número dos assinalados. Salve, que são assinalados. Óbvio. E eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aleluia. Amém. Tá bom. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem 12 mil assinalados, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Isaac 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Irmão, como é que os testemunhos de Jeová afirmam que eles são os 144 mil? Se nós somos gentios, os 144 mil são o povo de Israel. São pessoas de cada tribo, nem todo mundo, mas de cada tribo. Deus tira daqui, bate 144 mil. Aleluia. Não são testemunhos de Jeová. Eles são anticristos, contra o ensinamento de Deus. Eles dizem que não, o Pai de Jesus é Jeová. Mas irmão, o Pai de Jesus é Jeová. Eles dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Não é? Aleluia. Para começar lá em casa, o livro de João, Mateus 3, Mateus 1, 18. A Bíblia diz, estando Maria grávida, aleluia, e achou-se Maria estar concebida do Espírito Santo. O testemunho de Jeová dizem que o Pai de Jesus é Jeová, mas a Bíblia diz que a Maria estava grávida do Espírito Santo. Quem engravidou Maria foi o Espírito Santo. Então quem engravida é o Pai. O Pai de Jesus é o Espírito Santo, não é Jeová. Amém. E quem é o Espírito Santo? Amém. E quem é o Jeová? O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Porque ele disse a Moisés, eu apareci a Abraão e a Isaac como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhe fui perfeitamente conhecido. E a Bíblia diz que o meu povo conhecerá o meu nome
Você não pode ter um pai sem ter um filho. Se você não tem um filho, você não tem um pai. Amém? Jesus ficava lá, não, para mim, Jesus, eu sou um filho, fica de lado, adoramos mais o pai, que ele não sei o que. Não se pode separar. Quando você não tem um filho, não tens o pai. Se você tem um filho, tens a vida inteira, tens o pai. Amém? Aleluia. Porque não existe uma igreja verdadeira. A Bíblia diz, João capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando o homem fala que a igreja é verdadeira, é espírito anticristo. A católica não é verdade. A batista não é verdade. Amém? Adventista, mesmo a igreja da mensagem não é verdade. A verdade é a mensagem revelada, manifestada. Aleluia. Não existe igreja da mensagem verdadeira. Amém. Deus enviou o William Branham não para construir igreja. Amém. É para fazer com que o homem tenha um relacionamento íntimo com seu Criador. Amém. Aí veio só com a boca bem doce, não? A igreja da mensagem verdadeira é mentira. A igreja verdadeira são homens nascidos de novo. Homens nascidos de novo. Porque a Bíblia diz: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Então, cuidado com esses evangelhos do Simão Quimbango. Aí está um homem lá falar: eu sou a reencarnação do Simão, não sei o que, não sabe o que toca, não sei o que. Está rolando o TikTok da minha mulher. O diabo é sujo, né? Nessa encarnação eu acredito. Amém? A única encarnação que eu acredito é Deus em nós. Aleluia. A esperança da glória. Amém? É quando Deus desce na forma do homem e se dá a conhecer. Deus se encarna por trás da pele de texugo. Amém? Por trás da pele do homem. Aleluia. Por que hoje o evangelho das igrejas traz contradição na Bíblia? Porque não receberam o intérprete divino de Deus. Porque Amós 3,7, a Bíblia diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmão, se ontem Deus enviou Paulo, preparou uma mulher para lhe receber, hoje, amém? Depois que hoje, para os visitantes, tem escrituras que têm que se cumprir. Aleluia. Irmão, a Bíblia